Olá, isso é tudo que você precisa saber para a avaliação especial do terceiro trimestre. Eu não vou falar de todos os conteúdos aqui, eu só vou falar de Química, Biologia e Física, e o vídeo de Química já saiu e foi a parte 1, então essa é a parte 2 em que a gente vai falar de Biologia e Física. E em Biologia o que vai cair na E vai ser o filo dos cordados, só isso. Então, sem mais delongas, vamos logo falar sobre ele. Os cordados recebem esse nome devido à presença da notocorda, que nos vertebrados se torna a coluna vertebral. Além disso, os cordados também têm um tubo nervoso dorsal que fica acima da notocorda, fendas faríngeas ou branquiais e uma cauda pós-anal. Também é importante lembrar que os cordados compartilham a deuterostomia com os equinodermos. E os cordados são divididos em 3 subfilos: os cefalocordados, os urocordados e os craniados. Os cefalocordados e os urocordados fazem parte do grupo não monofilético dos protocordados, que não possuem crânio. E os craniados são seres vivos que apresentam a coluna vertebral e o crânio desenvolvidos a partir da notocorda. E agora vamos falar dos craniados, começando pelos peixes. Temos 2 tipos de peixe: os ciclostomados, com boca circular, que também podem ser chamados de peixes agnatos, que significa sem mandíbula, e os peixes gnastomados, com mandíbula. Alguns exemplos de peixes ciclostomados seriam a lampreia e o peixe bruxa. E os peixes foram os primeiros animais a apresentar mandíbula, que facilitou agarrar as presas grandes ainda vivas e mastigar tanto as partes moles quanto as partes duras do corpo da presa, que auxiliou na digestão química e aperfeiçoou a habilidade de obter nutrientes. Mas quando se fala em peixe, você normalmente pensa no peixe com mandíbula. E temos 2 tipos de esqueleto de peixe: o cartilaginoso e o ósseo. O cartilaginoso possui cartilagem, um tecido rígido, com uma nadadeira assimétrica, chamada de heterocerca, e respiração por brânquias, em que a água entra pela boca e sai pelas estruturas chamadas de fendas branquiais, e fornecem oxigênio para o peixe. E o ósseo tem um esqueleto constituído por um tecido ósseo, com uma nadadeira simétrica chamada de homocerca e tem uma estrutura chamada de opérculo, que protege as fendas branquiais. E um negócio curioso é que os peixes conseguem regular a própria profundidade. Mas como? Bom, os peixes cartilaginosos possuem um fígado muito gorduroso, que consegue reduzir sua densidade em relação à água. E os peixes ósseos usam a bexiga natatória, que quando tá cheia o peixe sobe e quando tá vazia o peixe desce. E agora vamos falar sobre anfíbios. Os anfíbios possuem 3 representantes: os anuros, que são animais saltadores de corpo curto, sem cauda, 4 patas e com capacidade de vocalizar; os urodelos, que possuem cauda; e os apódes, que não possuem patas, mas têm um corpo mais alongado, com hábitos escavadores ou aquáticos. E os anfíbios são os primeiros animais a migrarem para o ambiente terrestre, sendo o surgimento das patas a característica mais favorável para essa mudança. Mas eles continuam sendo dependentes do ambiente aquático. Eles são extremamente sensíveis e vulneráveis, tendo uma pele fina, lisa, permeável e muito vascularizada, e glândulas produtoras de muco, que atuam na manutenção da umidade da pele e contra predadores podem atuar como toxinas. A respiração deles é pulmonar e cutânea, sendo a cutânea a mais eficiente e essencial. E para essa respiração eles devem manter a pele úmida. A produção do muco ajuda nisso, mas permanecer no ambiente úmido também ajuda. Além disso, eles realizam fecundação externa e desenvolvimento indireto, com o estágio larval ainda dependente do ambiente aquático, que diminui a competição por recursos. E agora vamos falar de répteis. Primeiramente, é importante notar que os répteis são um grupo parafilético, porque eles não incluem todos os descendentes diretos do mesmo ancestral em comum. Eles são divididos em quelônios, que possuem casco; escamados, que são animais tetrápodes de corpo alongado que podem ter patas ausentes; e crocodilianos, que são os grandes predadores. Os répteis representam a conquista do ambiente terrestre, e eles conseguiram isso devido a uma pele seca, espessa, sem glândula, impermeável e queratinizada. Além disso, eles têm um pulmão bem desenvolvido, favorecendo a respiração pulmonar, e eles também têm o ovo amniótico. E agora vamos falar sobre aves. Tanto as aves quanto os mamíferos possuem uma característica que diferencia eles dos outros cordados: a endotermia. Endotermia é a capacidade da regulação interna da temperatura e facilita habitar ambientes frios com menos competição, já que quando o nosso corpo está muito quente nós suamos para resfriar e quando o nosso corpo está muito frio nós trememos para aquecer, por isso que tem aves e mamíferos ao redor do mundo inteiro. E se você estivesse perguntando, os peixes que vivem em águas frias eles conseguem se esquentar por esforço muscular. Porém, a endotermia requer um alto custo energético para poder manusear o regulamento de temperatura no próprio corpo. E os outros cordados são ectodérmicos, ou seja, a manutenção de temperatura é ambiental. As aves são divididas em ratitas, que não têm quilha ou carena e asas reduzidas, e carenadas, que têm quilha.
Quilha ou carena é o osso interno no peito das aves que segura os músculos que movem as asas. Mas não é só a quilha que permite que as aves voem. As aves têm membros anteriores modificados em asas, penas que têm ganchos nas barbas e são ligadas ao raque, glândulas uropigianas, que produzem um óleo que, quando utilizado nas penas, geram impermeabilização delas e as se organiza por meio da lubrificação. Ossos pneumáticos, que diminuem a densidade e facilitam o voo, e sacos aéreos. E agora, para acabar acordados, vamos falar sobre mamíferos. As principais características dos mamíferos são, como o próprio nome já diz, as glândulas mamárias, que são importantes para a alimentação, já que têm anticorpos e tiram a necessidade de se afastar do filhote. Além disso, os dentes diferenciados, que permitem rasgar, cortar e mastigar. Mamíferos também têm pele com pelos, glândulas sebáceas e sudoríparas. As sebáceas são ligadas no folículo piloso, fazendo com que toda vez que nosso pelo for mexido, a saída de óleo seja estimulada e crie uma camada de impermeabilização. E a gente também tem o músculo diafragma. Os mamíferos são divididos pelo critério reprodução. Os prototérios ou monotremados, que têm ovo como ornitorrincos, por exemplo. Os metatérios ou marsupiais, que têm marsúpio, como o canguru. E eutérios ou placentários, que têm placentas, como capivaras ou nós humanos. E agora vamos para a última matéria desse vídeo, física. O conteúdo que vai cair na de física vai ser troca de calor, equilíbrio térmico, processos de transmissão de calor, características e equação fundamental da onda. Então vamos começar relembrando exatamente o que é calor. A calorimetria trata de calor e potência. Primeiro é importante entender que o calor pode produzir dois efeitos em um corpo. Ele pode mudar de temperatura ou ele pode mudar de estado físico. Quando ele muda de temperatura, ele é chamado de calor sensível, e quando ele muda de estado físico, ele é chamado de calor latente. É importante você saber distinguir esses dois tipos de calor porque cada um tem uma fórmula diferente. A fórmula do calor sensível é Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Q é a quantidade de calor sensível, em joules ou em calorias. M é a massa do corpo, ΔT é a mudança de temperatura, e C é o chamado calor específico. O calor específico é a energia necessária para mudar 1 grama do objeto do corpo em 1 grau Celsius. Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso significa que a quantidade de energia necessária para mudar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, seja para mais ou para menos, é de 1 caloria. Mas você vê, essa não é a única forma de escrever a fórmula do calor sensível. A outra maneira é um pouco mais simples, Q é igual a Czão vezes ΔT. Esse Czão equivale a M vezes C, ou seja, em vez de ser a massa vezes a quantidade de energia para mudar 1 grama do corpo em 1 grau Celsius, é a quantidade de energia para mudar o corpo inteiro em 1 grau Celsius. Vamos exemplificar. Se você tem um reservatório gigante de água e um copinho de água na sua mão, o Czão do reservatório de água vai ser muito maior, porque a massa é muito maior. Só que o C dos dois vai ser igual, porque os dois são água. E a fórmula do calor latente é Q é igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor latente, M é a massa do corpo e L é o calor latente. L equivale à quantidade de calor que 1 grama da substância precisa para mudar de estado físico. Por exemplo, o calor latente da vaporização da água é de 540 calorias por grama. Isso significa que para evaporar 1 grama de água a 100 graus são necessárias 540 calorias. E não se preocupe, você não precisa ficar decorando todos esses valores de calor sensível ou calor latente, porque o exercício tem que fornecer isso. Mas o que você precisa saber é como usar esse valor na fórmula, e é isso que eu estou te ensinando aqui. E só tem mais uma coisinha que eu preciso falar sobre física, e é potência. Potência é a quantidade de energia exercida sobre um determinado período de tempo, ou seja, Q sobre ΔT, só que esse ΔT é de tempo, não de temperatura, não confunda o Tzinho com o T maiúsculo. A unidade usada na potência é o watts, e equivale a joules por segundo. Até agora eu só falei sobre calorias, mas um joule equivale a aproximadamente 4,18 calorias. Mas pode ser que com exercícios eles arredondem para 4 calorias ou 4,2 calorias, enfim. E agora vamos falar sobre troca de calor e equilíbrio térmico. Quando, por exemplo, colocamos água quente na água fria, as duas eventualmente se equilibram. A água quente fornece calor para a água fria até as duas chegarem na mesma temperatura. Mas sabe o que é curioso sobre essa quantidade de calor? Desconsiderando fatores como o recipiente em que a água está, a quantidade de calor que a água quente perde é igual à quantidade de calor que a água fria ganha.
Ou seja, vamos supor que a água quente exceda 1000 calorias. Ou seja, a quantidade de calor recebido é igual em módulo à quantidade de calor cedido, e a soma das quantidades de calor trocadas é igual a zero. Lembre-se que ceder calor é a mesma coisa que receber calor negativo. E mesmo se tivermos 3 águas com temperaturas diferentes, a soma das trocas de calores das 3 é nula. E quando todas se equilibram na mesma temperatura, é atingido o equilíbrio térmico. É bem simples, mas alguns exercícios podem requisitar contas complicadas e confusas que podem acabar te confundindo. Mas existem diferentes maneiras de como esse calor pode ser transmitido, os processos de transmissão de calor. Temos 3 formas de como o calor pode ser transmitido: por condução, por convecção ou por irradiação. A condução é quando a transmissão de energia ocorre de partícula para partícula, uma agitando a outra. Como os metais possuem nuvens de elétrons, eles são considerados bons condutores térmicos, enquanto materiais como madeira, lã ou isopor são considerados isolantes térmicos. A convecção ocorre em líquidos e gases por meio do deslocamento da matéria. Isso porque quando um líquido ou gás é aquecido, ele se expande, perdendo densidade. Por isso a força de empuxo fica maior e ele sobe, formando um ciclo. E a irradiação é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. Todo corpo emite algum tipo de radiação eletromagnética, o tipo de radiação dependendo da temperatura. Mas o que exatamente são ondas eletromagnéticas e o que diferencia elas de outros tipos de onda? Ou uma pergunta melhor, o que é uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga através do espaço desde o ponto que é produzida, transportando energia em momento linear, mas não matéria. Temos 2 tipos de ondas, as eletromagnéticas e as mecânicas. As ondas eletromagnéticas são formadas por campos elétricos e magnéticos que se propagam, e por isso podem se propagar no vácuo ou em outros meios materiais. Já as ondas mecânicas são deformações que se propagam num meio elástico, e por isso precisam de um meio para poder se propagar. As ondas podem ser transversais quando a direção da vibração é perpendicular à de propagação, ou longitudinais quando essa direção é paralela. E agora vamos falar das características das ondas. A amplitude de uma onda, representada pela letra A, é a distância do nível de referência até o ponto mais alto, chamado de crista, ou o ponto mais baixo, chamado de vale. O comprimento de uma onda é a distância entre 2 cristas ou 2 vales consecutivos, e é representado pela letra grega lambda. O período é o intervalo de tempo de uma oscilação completa, ou seja, a diferença de tempo entre 2 cristas ou 2 vales consecutivos. E a frequência, representada pela letra F, é o número de oscilações por unidade de tempo, ou seja, F é igual a N sobre ΔT, sendo N o número de oscilações. Mas tem uma maneira de simplificar essa fórmula. Lembra que o período é o intervalo de tempo de uma oscilação completa? Então, se N é igual a 1, o intervalo de tempo é o período. Portanto, a frequência é igual a 1 sobre T. E a velocidade de propagação, se for constante sem mudar de meio, é a mesma que a gente está usando desde o começo do ano, ΔS sobre ΔT. Só que vamos dar uma simplificada nessa fórmula aí. Para apenas uma oscilação, o ΔS é o comprimento da onda, e o ΔT é o período. Logo, a velocidade é lambda sobre T. Mas não acaba por aí. Da mesma maneira que a frequência é 1 sobre T, T é igual a 1 sobre F. E substituindo na fórmula, acabamos com V é igual a lambda vezes F. E isso é tudo que você vai precisar saber sobre química, biologia e física para avaliação especial. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e desculpa por estar lançando um pouquinho em cima da hora, mas é o que tem, né? Então, boa sorte na prova.